Parmesan de hoje vai falar de saúde. Saúde em forma de líquido individualizado e completo. Leite materno. E para conversar com a gente hoje, a nutricionista Bruna Pittasi, que é analista de políticas sociais do Ministério da Saúde, que já está online para conversar aqui com a gente. Bruna, muito obrigada, tá, por aceitar conversar aqui com a gente um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. A gente sabe que é uma correria grande no dia a dia, então ter a sua presença aqui hoje para a gente é um abraço, viu, no coração. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço o convite. Bruna vai conversar com a gente sobre aleitamento materno, porque esse episódio vai ao ar no dia 31 de julho, véspera da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Se você que está ouvindo o nosso episódio não conhece, no mês de agosto, por completo, é comemorado o Agosto Dourado, uma data que o Ministério da Saúde usa muito, né, Bruna, para promover e divulgar o aleitamento materno, não é isso? Isso. E aí? Todo ano, né, a gente tem a Semana Mundial de Aleitamento Materno, mas que é estendido aí pelo mês de agosto todo. E é um mês de mobilização para a gente estar divulgando, promovendo, fazendo campanhas em prol do aleitamento materno. Então, a gente espera que o episódio de hoje seja capaz de introduzir o tema para você. De forma alguma, a gente conseguiria, num episódio de 30 minutos, falar da complexidade que é promover o aleitamento materno, né? Mas para que a gente dê um gostinho aí, para você pesquisar um bocado sobre isso, a Bruna já tem uma pergunta aqui para você, Bruna. O que são práticas alimentares? Quando a gente fala muito, ou se você é mãe ou se é profissional de saúde, se fala muito de práticas alimentares saudáveis na infância, né? Então, o que a gente considera uma prática alimentar saudável para crianças e como o Ministério da Saúde recomenda que essas práticas sejam realizadas? Bom, então quando a gente fala em práticas alimentares saudáveis, a gente está falando de uma alimentação que ela é equilibrada, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade. Ela precisa ser variada, precisa ser prazerosa. É uma alimentação que vai atender as necessidades de cada criança individualmente, respeitando a fase do seu desenvolvimento, respeitando as suas preferências, as suas especificidades, a sua cultura alimentar. Então, a gente sabe que cada família, cada região tem a sua cultura, os alimentos, né, tradicionais da sua alimentação. E além disso, então assim, a alimentação saudável, ela deve ser feita de comida de verdade, que é o que a gente fala. E o aleitamento materno é esse primeiro alimento, então ela começa com o aleitamento materno. Além do aleitamento materno, a gente, após os 6 meses, então, deve complementar essa alimentação com alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles alimentos que não sofreram nenhuma alteração ou poucas alterações vindo da natureza, como, por exemplo, o arroz, o feijão, as carnes, frutas, verduras, legumes. Então, é uma alimentação, né, baseada nesses alimentos. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é amamentar até 2 anos ou mais, né? Considerando que esse é o primeiro alimento saudável que a criança vai ter contato, oferecendo só o leite materno até os 6 meses, né? Que a gente chama de amamentação exclusiva. Então, não oferecer nenhum outro tipo de alimento, nem chá, nem água, nenhum outro leite. E após os 6 meses, então, oferecer esses alimentos, né, in natura, minimamente processados, respeitando aí as fases do desenvolvimento da criança. Então, né, vai começar com uma consistência mais, né, pastosa, de papa, e vai, enfim, evoluindo. E a gente também tem uma recomendação bem importante, que é de não oferecer os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados que são ricos em açúcares, em sal, em gordura, né? E que muitos aparecem bastante na alimentação das crianças, mas pela sua composição desequilibrada deveriam ser evitados, como os biscoitos, gelatinas, farinhas com açúcar, refrigerantes, sucos industrializados. Então,
é isso que o Ministério recomenda e considera uma alimentação saudável. Bruna, recentemente, em novembro, né, o Ministério lançou o Guia Alimentar, né, o novo Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos de idade. Dentro do guia, quem está ouvindo a gente consegue acessar todas essas informações que você passou para a gente, né? Isso, exatamente. Então, assim, o guia, ele é um instrumento, né, que vai trazer informações sobre amamentação e sobre alimentação saudável para as crianças. O objetivo desse guia é, então, apoiar as famílias com informações e recomendações práticas. Então, a gente teve muito essa preocupação de que trouxesse orientações realmente para serem colocadas em práticas, né, e pensando no dia a dia, no cotidiano das famílias. Então, nesse guia, vocês vão encontrar informações sobre a amamentação, as principais dúvidas que aparecem em relação ao aleitamento, né, que a gente sabe que são muitas. Então, tem uma parte lá do guia de perguntas e respostas que a gente ouviu bastante, né, as famílias, para poder construir esse material. Então, tem uma parte sobre a alimentação, aí a carinha dele, né? É esse mesmo. E está disponível, né, na internet para quem quiser acessar. Então, a gente tem essa parte que fala do aleitamento, que vai trazer dicas práticas, né, dúvidas e respostas para essas dúvidas. A parte da alimentação, como escolher esses alimentos, qual é a melhor forma de oferecer, de preparar essa alimentação para a criança. Alguns desafios do cotidiano. Então, quando a mãe volta a trabalhar, como que faz com aleitamento, né? A gente vai trazendo assim algumas dessas questões que aparecem na vida, né, das mulheres e das crianças. Também tem uma sessão com orientações sobre culinária para dar dicas para tornar mais prático, né, essa questão da alimentação no dia a dia. E também tem uma parte que fala das leis que protegem as mães, as crianças, né, em relação à saúde da criança e à amamentação. Acho que vale a pena conferir. Vale a pena. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele. O guia, então, a gente pode considerar o guia como uma das estratégias do Ministério da Saúde para promover o aleitamento materno, né? E aí, para quem está ouvindo a gente, às vezes pode se perguntar por que é tão importante a gente promover, por que tem um mês para que nesse mês inteiro a gente fale de como essa via de alimentação, esse início da vida é importante para a saúde, né? E apesar do guia ser uma dessas estratégias, você poderia comentar para a gente um pouco, Bruna, por que é importante investir, né, como saúde pública, em estratégias de promoção do aleitamento materno? Então, assim, apesar, né, dessa prática da amamentação ter aumentado no Brasil e no mundo, ela ainda está muito aquém do que a gente gostaria, né? Do que é recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente, né, tem um dado assim de que 2 em cada 3 crianças já receberam algum outro tipo de leite. Sobretudo leite de vaca, que normalmente vem acrescido de farinha, de açúcar, né? Então, falar da amamentação é muito importante porque a amamentação ela faz muito bem não só para a criança, né? Mas ela então vai evitar aí diversas doenças como diarreias, desnutrição, doenças pulmonares, né? Infecciosas, vai ajudar a criança a tanto se a criança já tem essa doença, mas que não seja de uma forma tão grave, né? Porque o leite materno tem essa capacidade de trazer a defesa, né, para o organismo da criança, como também evitar mesmo, né, que tenha essas doenças. Além disso, a gente sabe que o leite materno também vai apoiar essa saúde da criança a longo prazo. Então, assim, prevenir
uma diabetes, obesidade, excesso de peso. Então, a gente, além dos benefícios para a criança, a gente tem benefícios para a mãe também, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente tem benefícios para a sociedade, né? Para o planeta. Esse ano, a Semana Mundial de Aleitamento Materno é o tema, né? Mundial é apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Então, esse é o mote desse ano. Então, ele vai falar um pouco desse impacto da alimentação infantil no meio ambiente. Então, como proteger, promover e apoiar o aleitamento materno é bom para a saúde, né, das famílias e do planeta, porque a gente vai estar poluindo menos, gerando menos lixo. É um alimento que está ali pronto, natural, que você não tem um processo de produção, né, por trás, poluindo o meio ambiente, utilizando recursos naturais. Então, essa é uma questão importante também. E a gente sabe que promover o aleitamento materno não é fácil, a gente precisa de estratégias de diferentes níveis, né? Então, tanto orientar as famílias para que elas estejam bem informadas e saibam da importância, as mulheres, né, saibam e queiram, né, amamentar, mas isso não é suficiente. A gente precisa também de políticas públicas que apoiem essa mulher e que protejam também. Então, aqui no Brasil, a gente tem experiências super bem-sucedidas nesse sentido, né? A gente tem a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que, né, são os hospitais que, então, desde a primeira hora de vida vão estar apoiando essa mulher, né, e desenvolvendo práticas dentro, né, da rotina hospitalar para apoiar essa mãe que, né, com um bebê recém-nascido. A gente tem as leis que protegem também, né, da licença maternidade, a mãe trabalhadora que amamenta. Então, a gente também tem uma iniciativa para as empresas, né, que querem apoiar essa mãe trabalhadora em ter uma sala que a mãe possa ordenhar o leite, levar o leite para casa. Então, a gente tem iniciativas também de capacitação dos profissionais das unidades básicas de saúde. Então, é muito importante, né, que essas estratégias sejam divulgadas e sejam apoiadas pelos governos, pelos profissionais e que a população se envolva também para a gente, de fato, ter sucesso aí na amamentação. É verdade. A gente vai partir para o próximo bloco e, entre um bloco e outro, nós vamos deixar para vocês os 12 passos apresentados pelo novo guia para que se tenha essas estratégias de saúde e alimentação saudável que a Bruna comentou alguma delas aqui nesse primeiro bloco. A gente já volta. 12 passos para a alimentação saudável das crianças. Com a chegada de uma criança à família, é comum surgirem dúvidas sobre sua alimentação. A família e as pessoas próximas querem oferecer o que há de melhor para ela crescer feliz e com saúde. Por isso, o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que traz recomendações e informações valiosas para este momento tão importante. Conheça os 12 passos para a alimentação saudável da criança. 1. Amamente até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses. 2. Ofereça alimentos naturais ou minimamente processados, como arroz e feijão, além do leite materno a partir dos 6 meses. 3. Ofereça água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. 4. Ofereça comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. 5. Não ofereça à criança açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar até os 2 anos de idade. 6. Não ofereça alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, achocolatados e balas para a criança. 7. Cozinhe a mesma comida para a criança e para a família. A chegada de uma criança é a oportunidade para toda a família se alimentar melhor.
8. Zele para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. 9. Preste atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e converse com ela durante a refeição. 10. Cuide da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. 11. Ofereça à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. 12. Proteja a criança de propagandas de alimentos não saudáveis. Viu quantas dicas? Procure por Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos em seu navegador e aprenda mais a como garantir a saúde dos pequenos. Então, a gente está de volta. Nesse break, você já viu algumas estratégias, os 12 passos que o novo guia apresenta para que tenha um início de vida saudável. E, Bruna, você estava comentando no outro bloco sobre a importância da gente apoiar a mulher, né? Você falou dessa rede de apoio. Uma das partes do guia assim, que eu mais sou apaixonada por ele é justamente essa fala voltada para a importância da rede de apoio à mulher que amamenta. Eu acho que é a primeira vez num documento, assim, no guia alimentar, que a gente vê um destaque para a mulher nesse sentido, né? Naturalmente, culturalmente, quando a gente fala de amamentação, muitas das vezes o olhar do profissional ou o olhar de quem está ali junto é para a criança. E poucas vezes esse olhar se volta para a mulher, né? Então, eu queria te fazer 2 perguntas. Essa rede de apoio, né? Como é que você vê a importância da rede de apoio, né? Assim, na sua prática profissional, e fica à vontade também se quiser falar da sua prática pessoal. Bom, então, como você falou, é muito importante essa rede de apoio, né, para a mulher que está amamentando. Então, esse apoio vai desde o apoio da família, que é um apoio ali, né, do companheiro, companheira, avó, avô, né? Quem está ali no dia a dia junto com a mulher, que vai desde um apoio emocional, né? Ali de estar incentivando, e apoio mesmo de assumir as tarefas domésticas, né? Para a mulher poder ter a tranquilidade da amamentação. A gente sabe que, né, no começo não é fácil, a mulher fica cansada, acorda de noite, então é esse apoio, assim, de uma maneira bem ampla mesmo, e de estar olhando para essa mulher, né, e não só para esse bebê, mas quais são as necessidades dessa mulher, o que a gente pode estar ali apoiando que vai contribuir para esse sucesso da amamentação. Além desse apoio, tem um apoio da sociedade, né, do governo, né, como a gente falou um pouquinho de políticas públicas que vão apoiar. Então, essa mãe que tem uma licença maternidade, que vai poder ficar em casa, se dedicar ao seu filho, né, com tranquilidade e poder dar seguimento à amamentação. Então, essas diversas estratégias que o guia aborda, né, que precisam ser colocadas em prática. E, além disso, o guia como um instrumento para apoiar os profissionais. Então, que o profissional também, você falou um pouquinho, né, também tem essa visão ampliada, né, da amamentação, que é muito importante. O profissional, a gente sabe que tem o profissional de saúde, um papel muito importante nesse apoio. Então, às vezes, uma mensagem, né, mais ou menos, pode levar para um desmame precoce, né, uma falta de incentivo, de apoio. Então, esse profissional precisa estar bem orientado também para poder ajudar e apoiar essa mulher. A gente gosta de falar muito nas nossas atividades, né? Que é uma frase bem batida e conhecida, que é cuidar de quem cuida, né? Como é que a gente sabe, você citou no início, de todos os benefícios que o aleitamento materno tem para o bebê, mas se a gente também não olha para a mulher, como é que ela vai ser capaz de nutrir adequadamente, né,
ou por inteira nesse processo que você bem citou, numa amamentação exclusiva, requer muita entrega, né? E a gente sabe que se ela não tem apoio, a chance de ter um desmame precoce aumenta. E aí, para a gente fechar, você até comentou um pouquinho no primeiro bloco, a gente fala muito desses benefícios voltados para a criança, que o aleitamento contém todos os nutrientes necessários, evita anemia, evita diarreia, enfim. Mas e para a mulher? Se a gente está olhando agora para quem cuida, amamentar é bom para ela também? Sim, com certeza. Então, assim, além de todos esses benefícios, né, para a saúde da criança, é mais econômico, né? A gente não precisa estar gastando dinheiro comprando algum leite, né? É bom para o planeta, como a gente falou. O aleitamento materno também é muito bom para a saúde da mulher. Então, ele auxilia na prevenção de algumas doenças, como, por exemplo, o diabetes, né? E o câncer de mama. Existem alguns estudos que apontam também uma proteção contra o câncer de ovário, mas essa evidência ainda é um pouco mais limitada. Mas para o câncer de mama, os estudos já são bastante robustos, né, que a gente chama, inclusive os organismos internacionais, né, que estudam muito o câncer de mama, já trazem essa recomendação. Então, para a prevenção do câncer de mama, uma das principais ações é o aleitamento materno, né? A promoção da amamentação. Então, assim, posso tentar explicar só um pouquinho melhor esse mecanismo, né? Então, assim, a lactação, né? Esse processo de produção do leite, ele influencia diretamente, tem influência de diversos hormônios, né, no nosso organismo, e esses hormônios que fazem com que a mulher não menstrue, né, tenha amenorreia nesse período da amamentação. Então, isso influencia muito nesse desenvolvimento aí celular, que poderia levar né, a um desenvolvimento de um câncer, por exemplo. E além dessa questão hormonal, tem a questão também da esfoliação do tecido mamário. E essas células da mama, né, quando acaba a amamentação, elas sofrem que a gente chama de uma apoptose, que é uma morte programada, né, como se todas aquelas células ali que já serviram, né, para o que elas tinham, elas são, né, se autodestroem. E isso é positivo, porque aí as células que poderiam estar com algum defeitozinho ali também vão estar sendo eliminadas. Por isso que a gente diz que quanto maior o tempo da amamentação, maior a proteção. Isso também é interessante, né? É quando a gente está falando de proteção para o câncer de mama. Além disso, amamentar exclusivamente, né, até os 6 meses também aumenta o intervalo entre os partos. Isso é bom, né, para a saúde da mulher. E também a amamentação, né, quando ela é bem sucedida, ela também faz bem para a saúde mental, né, porque isso aumenta a autoestima, a autoconfiança daquela mulher. Então, quando a gente vê uma mãe, né, que consegue amamentar e se sente feliz, né, por estar alimentando seu bebê, então isso também é muito bom nesse outro lado, né, da saúde mental, do empoderamento dessa mulher, né, sentir que ela consegue alimentar seu filho, ter autoconfiança, autoestima. Então, são esses os benefícios. Viu só, minha gente? É um benefício que não acaba mais. Bora todo mundo se juntar aí nessa corrente. Agosto tá aí. Aproveita, use as suas redes sociais, poste foto amamentando, né? Também é uma das formas da gente mostrar apoio, né? E apoie aquela amiga que está pertinho de você. A gente costuma falar nas nossas ações, apoio. A Bruna citou aqui, não são só essas questões de órgãos públicos de saúde, mas você pode apoiar fazendo as compras para sua amiga, levando. Agora a gente está num momento difícil, né? Que é um momento de isolamento, onde muitas mulheres, muitas famílias perderam a sua rede de apoio, né? Principalmente quando a gente pensa nos avós, você até citou os avós, né? Então, ter um olhar empático para essas mulheres, para que elas se sintam cuidadas e que então possam cuidar de quem elas amam. E é o futuro, né? A gente não está só falando do futuro humano, mas também futuro do planeta. Bruna, muitíssimo obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Só para deixar assim, uma mensagem final, né? Acho que você Sim. falou muito disso sobre o apoio para as mulheres que estão amamentando ou que desejam amamentar, é de não assim hesitar, né? Procurar ajuda. A gente acha que todo mundo no começo fica inseguro, passa por uma dificuldade ou outra. Então, assim, procure ajuda, procure orientação de um profissional. Os bancos de leite, né, são lugares excelentes para isso, né? Tem pessoas lá especializadas para apoiar nas dificuldades com a amamentação, assim como as unidades básicas de saúde. Então, assim, procure ajuda sempre que precisar, né? E o que a gente fala, procure informações em fontes confiáveis também, né? Porque hoje na internet a gente vê de tudo. Então, o guia é um desses materiais, né? O canal de vocês. Então, assim, a gente procurar também informações confiáveis e que possam realmente ajudar aí nesse momento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. E a gente vai encerrando por aqui. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar vários links para vocês consultarem, como o do próprio guia, da rede de banco de leite humano. Assim fica fácil vocês acessarem os documentos e as páginas oficiais, viu? Um beijo. Tchau, Bruna. Beijo. Obrigada. Tchau.